E gostaria que depois destes dias, depois da palavra de Deus ser pregada neste lugar, você pudesse mudar a tua vida. Que a tua vida possa ser diferente. A partir do momento, ou depois que a palavra de Deus, depois que os servos de Deus vieram a este bairro. Amém? Amém? As outras considerações vamos ir dando ao longo da palavra ou depois da palavra. Amém? Amém. Graças a Deus. Toda religião no mundo usa princípios, usa regras. Estas regras são a justificação da fé que estas pessoas possuem, da fé que estas pessoas têm. O cristianismo não foge dessa regra. Existe um livro em que estão as nossas leis. Existe um livro em que estão as nossas regras. Se você procurar pesquisar, o nosso país, ele tem uma Constituição, a Constituição da República de Angola. E naquela Constituição estão as regras que todo o cidadão angolano deve seguir. Regras que todo cidadão angolano deve saber e deve temer. Aqui na palavra de Deus estão as regras, estão os princípios que todo o cristão, que todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador deve seguir. Amém? Esta palavra chama-se Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é um livro sagrado que foi escrito por pessoas que Deus inspirou. Ou seja, que Deus esteve sobre a vida destas pessoas, revelando sobre a vida destas pessoas o que é que eles deviam falar, o que é que eles deviam escrever. Que Deus revelou para a vida destas pessoas a sua vontade para as nossas vidas, a sua vontade para o homem. Amém? Amém. Amém. E este livro, ele nos ensina primeiro que Deus criou os céus e a terra, e que o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Dentro desse livro, você vai encontrar no livro de Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 26, Deus falando: e disse Deus, façamos o homem conforme a nossa semelhança, segundo a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Foi Deus quem criou o homem, e isso você aprende na sua palavra. No livro de Gênesis, capítulo 2, no versículo 7, a Bíblia diz: e Deus formou o homem do pó da terra, soprou em suas narinas, e o homem passou a ser uma alma vivente. Todos sabemos agora que Deus foi quem criou o homem, segundo a sua imagem e a sua semelhança. Você que me ouve neste lugar, por favor, presta atenção. Você que está sentado aí na tua cadeira, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Deus te criou. Ninguém pode pôr na tua mente que você é fruto de um macaco. Ninguém pode pôr na tua mente que você é fruto de uma evolução. Você é a imagem e semelhança de Deus. Deus te criou para que você exaltasse o nome dele nesta terra. Alguém pode dizer amém? Amém. Deus te criou. Quando Deus criou o homem, Deus ele pôs este homem no jardim, aonde Deus queria que este homem vivesse neste jardim, vivesse numa vida de paz, numa vida de tranquilidade, numa vida sem doença, numa vida sem problema, numa vida sem perturbações. E quando Deus pôs o homem no jardim, este era o propósito de Deus para a vida do homem. Mas para que esse propósito tivesse que se manter, o homem tinha que obedecer os mandamentos de Deus. Amém? Amém. O homem tinha que obedecer a palavra de Deus. E Deus disse para o homem, Gênesis 2,17, Deus disse: do fruto de todas as árvores que estão no jardim, dessas vocês podem comer, mas da árvore que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comereis, porque certamente quando comeres, morrereis.
o homem que Deus fez no objetivo de refletir a vontade dele, o homem que Deus fez no objetivo de obedecer os seus mandamentos, desobedeceu aquilo que Deus mandou lá no Jardim do Éden. A Bíblia Sagrada fala que a serpente apareceu e perguntou para Eva: afinal é isso que Deus vos ordenou? E Satanás, em forma de serpente, conversando com Eva, influenciou Eva a cometer um erro. Eva desobedeceu os mandamentos de Deus. A Bíblia mostra que Eva comeu do fruto que Deus tinha proibido para que ela comesse. Eva comendo, deu também ao seu marido, e o seu marido comeu, e ambos conheceram o pecado. O que é o pecado? O pecado é todo o ato de desobediência à vontade de Deus. Adão e Eva desobedeceram os mandamentos de Deus, por isso cometeram pecado. E eu tenho uma pergunta para fazer para o sossego: em quantas coisas nós temos pecado contra a vontade e contra a palavra de Deus? Será que você tem obedecido a palavra de Deus? Será que você tem obedecido aos mandamentos de Deus? Deus te criou para um propósito. Será que você está a andar dentro deste propósito? Então, se você não está a andar dentro desse propósito, você está em pecado. Porque pecado é desobedecer o propósito ou a vontade de Deus. Amém. O homem conheceu a imperfeição. Todo tipo de problemas que você hoje vê na terra é fruto do pecado. O pecado é como um vírus, como o vírus da SIDA. A Bíblia Sagrada mostra que, uma vez Adão pecando, toda a humanidade passou a ter a natureza pecaminosa. Todos nós, querendo ou não, nascemos pecadores por causa do pecado de Adão e Eva. Se alguém tem o vírus da SIDA e esta pessoa envolve-se sexualmente com alguém de forma desprotegida, esse contamina o outro. E se aquele faz o mesmo, contamina o outro, e todos têm SIDA. E o pecado é mais ou menos semelhante ao vírus da SIDA. Uma vez alguém pecando, que era Adão e Eva, todos aqueles que vieram de Adão e Eva nasceram com a natureza pecaminosa. O que é a natureza pecaminosa? É a facilidade que o homem tem para cometer o mal. Chama-se natureza pecaminosa. Esse desejo que você tem muitas vezes de fazer o mal, de invejar o teu próximo, de roubar o que é do próximo, de falar mal do teu próximo, isso chama-se natureza pecaminosa. É a facilidade que você tem de se envergar para o mal. Amém? Amém? Amém. Alguém está a ouvir a palavra de Deus? Amém. Alguém está a entender a palavra de Deus? Amém. Mas Deus, ele olhando para a situação do homem, viu que o homem pecou, o homem falhou, o homem desobedeceu. E no coração dele, ele decidiu que eu vou manifestar um plano novo. Eu vou manifestar uma coisa nova. Amém? Amém? Amém. Deus, ele envia o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Fala amém. Amém. Fala amém. Amém. Deus envia o seu Filho. A Bíblia Sagrada fala o seu único Filho, Jesus Cristo. Amém? Amém. Eu no princípio falava com os irmãos acerca da Bíblia. Essa Bíblia que tem os princípios e os mandamentos de Deus, ela possui um tema central. Qual é o tema central da Bíblia? O tema central da Bíblia é o plano de Deus para a salvação da humanidade. A palavra Jesus tem origem numa palavra grega, Joshua, e na palavra hebraica, Yeshua. A palavra Joshua e a palavra Yeshua querem dizer salvação. Se o tema central da Bíblia é o plano de Deus para a salvação da humanidade, então Jesus
Jesus Cristo é o tema central da Bíblia, porque o nome dele quer dizer salvação. Ele é aquele que veio para resgatar o homem do pecado. Se o homem tinha se perdido, se o homem tinha errado o alvo, se o homem falhou e por consequência disso padece, e por consequência disso vem as guerras, e por consequência disso você adoece, e por consequência disso veio o ébola, e por consequência disso veio a sida. Se o homem falhou e por consequência disso veio a humilhação, se o homem falhou e por consequência disso você sofre, Jesus Cristo veio à terra para resgatar o homem desse sofrimento. Ele veio dar sentido quando as coisas já não tinham sentido. Ele veio endireitar as coisas quando já não havia alguma direção. Ele veio aplainar os montes. Ele veio endireitar a terra. Ele veio dar um rumo para a tua vida. Eu quero te dizer nesta hora, Jesus Cristo é o rumo para a nossa vida. Jesus Cristo é aquilo que o sossego precisa. Jesus Cristo é tudo que nós precisamos. Jesus está aqui nesta hora. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Você que pensa que a tua vida já não tem solução, você que pensa que tudo está perdido, você que pensa que tudo foi água abaixo, eu venho pregar hoje, através de Jesus Cristo, a palavra que pode mudar a situação da tua vida, a palavra que pode dirigir e orientar a tua vida, e é a palavra de Jesus. Quando Deus pensou em sua mente salvar o homem, Ele dizia em seu coração, para que o homem fosse salvo, era necessário alguém que não tivesse pecados, era necessário alguém limpo, era necessário alguém puro. Se nós olharmos para a terra, não existe alguém puro, não existe alguém totalmente limpo. O homem é imperfeito por natureza. Eu já falei sobre a natureza pecaminosa, que foi aquilo que Adão injetou, contaminou na raça humana. Então não havia nenhum homem apto na terra, em nenhuma geração, que pudesse salvar o homem dos seus pecados. Então Deus olha para si mesmo e Ele é perfeito. Nele não há sombra de variações, nele não há impureza, nele não há iniquidade. Deus não pode ser contaminado pelo mal. Deus, Ele é puro nos seus caminhos. Deus, Ele é puro nos seus pensamentos. Deus, Ele é puro em seu coração. Deus é santo em tudo que faz. Ele olhou para a humanidade e viu que ninguém estava apto de executar a missão de resgatar o homem do pecado. Então Ele viu, eu mesmo irei lá para salvar o homem do seu pecado. E a Bíblia Sagrada fala da encarnação. Ele se fez carne, olhou para a terra, havia uma mulher virgem, e Ele veio para esta mulher e lhe disse que ela conceberia e daria luz a um filho, e que esse salvaria o seu povo, e que o nome dele devia ser Jesus, porque Ele é o Salvador da humanidade. Então aquela mulher achou-se grávida, ela concebeu sem ter um envolvimento com algum homem, e gerou aquele que salvaria a humanidade dos seus pecados. Amém. Jesus veio à terra. Uma etapa nova, uma fase diferente vem sobre a humanidade, porque aquele que salva a humanidade agora está entre os homens. E Jesus, estando entre os homens, Ele cumpriu todas as fases que convinha que Ele cumprisse. Ele foi batizado, Ele foi apresentado ao templo, depois foi batizado e começou a pregar a palavra de Jesus, a sua palavra, a palavra do seu Pai que está nos céus, a palavra de Deus. Amém? Amém. 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 Jesus começa a pregar a palavra. E Ele pregando a palavra, a sua mensagem, ela consistia-se no seguinte: Jesus falava que todos os homens, todos aqueles deviam ser ou deviam arrepender-se de seus pecados e converterem-se para Deus. Os homens deviam abandonar os pecados e deviam se converter para Deus.
serem batizados, deixarem a vida velha e abraçarem uma nova vida. Eu tenho neste dia uma pergunta para te fazer. Qual é o pecado que domina na tua vida? O que é que você tem estado a fazer? Será que isso agrada a Deus? Será que o teu modo de vida agrada ao coração de Deus? Será que Deus está contente com aquilo que você tem estado a fazer? A mensagem de Jesus Cristo, quando ele começou a pregar, era essa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Você não poderá abraçar o reino de Deus se você não se arrepender. O que é arrependimento? Arrependimento é você mudar de direção. Arrependimento é você mudar de comportamento. Arrependimento é você deixar o pecado. Arrependimento é você aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Esta é a primeira coisa que Jesus requeriu, que Jesus pediu aos homens. Primeiro, arrependei-vos. E eu quero trazer esta palavra de Jesus para nós nesta hora. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Por que Jesus pregava arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus? Porque sem arrependimento ninguém verá o reino de Deus. A Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 12, versículo 14: procurai a paz e a santificação com todos, procurai a paz com todos e a santificação, que sem a qual ninguém verá a Deus. Ninguém vê a Deus se esta pessoa não deixar os seus pecados. Ninguém verá o reino de Deus se não abandonarmos os nossos pecados. Essa é a mensagem de Jesus: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Primeiro, o reino de Deus não é comida nem bebida. O reino de Deus não é algo semelhante ao reino dos homens. O reino de Deus não é um domínio sobre um país, não é um domínio sobre uma província. O reino de Deus não é um povo que um só vai liderar, não. O reino de Deus é diferente. O reino de Deus é o domínio de Deus sobre todos aqueles que creem nele e lhe aceitam como Senhor e Salvador. O reino de Deus está às portas. Jesus Cristo está vindo. Jesus Cristo está voltando. Como é que está a tua vida? Como é que Ele vai te encontrar? O reino de Deus está por se manifestar. Ninguém sabe o dia nem a hora. Você não sabe quando é que o ladrão vem para a tua casa roubar. Se o ladrão de manhã cedo te dissesse: eu vou vir mais tarde roubar na tua casa, você se prepararia para poder agarrar o salteador? Mas o reino de Deus é assim: ninguém sabe qual é o dia, qual é a hora que Ele vai se manifestar. Mas um dia o reino de Deus vai se manifestar. E a Bíblia Sagrada diz que nós devemos viver todos os dias da nossa vida como se fossem os últimos. Você tem que viver esse dia como se fosse o último dia da tua vida. Eu tenho algo a te perguntar: se Jesus vir amanhã, como é que você estará? Se Jesus vir daqui a 1 minuto, daqui a 2 minutos, como é que você estará? O reino de Deus é imprevisível. Ninguém sabe, ninguém pode dizer ei-lo aqui ou ei-lo ali. Ninguém pode dizer está aqui ou está ali, porque ninguém sabe o dia nem a hora que Ele há de se manifestar. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Outra mensagem, ou outro aspecto da mensagem de Jesus Cristo, aquilo que Ele pregou, era a ira vindoura. No livro de João capítulo 3, versículo 36, a Bíblia diz assim: aquele que tem o Filho, esse verá a vida eterna. Mas aquele que não tem o Filho, este não verá a vida eterna, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Aquele que não tem Jesus Cristo em sua vida como seu único e suficiente Salvador,
em vez de desfrutar do reino de Deus, ele tem um destino para si. No livro de Salmos, capítulo 9, versículo 17, a Bíblia diz assim: os ímpios e todos aqueles que se esqueceram do Senhor serão lançados no inferno. E a Bíblia ainda diz assim: ali haverá pranto e ranger de dentes, sofrimento inimaginável, algo que você não imagina. Você consegue pôr o teu dedo durante 1 minuto numa vela acesa? Obviamente que os irmãos responderiam não. E a pergunta que eu tenho a perguntar é: se 1 minuto numa vela acesa você não consegue, imagina arder e queimar eternamente no inferno. Jesus falou sobre o inferno. E ninguém pode criticar alguém por estar a falar sobre o inferno, porque Jesus falou mais do inferno do que do céu. E por que Jesus falou mais do inferno do que do céu? Porque Ele está a nos alertar de algum perigo. Todo aquele que te alerta sobre algum perigo, não é porque quer o teu mal, não. Ele te ama e quer evitar com que você cometa um erro. Aceita Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador, porque o inferno está à espera daqueles que não têm Jesus como seu Salvador, amado. Amém. O inferno está à espera destas pessoas. Não queira estar no inferno. Não queira queimar no inferno. Creia no Senhor Jesus Cristo e você será salvo. No livro de Mateus capítulo 12, versículo 34, Jesus Cristo dirigiu-se a um certo grupo e disse: hipócritas, como podeis dizer boas coisas sendo maus? Não sabeis vós do que há em abundância no coração? Isso fala a boca. Para nós evitarmos de ir ao inferno, devemos ver como é que está a nossa vida. Como é que está o teu coração? Será que você ainda inveja o teu próximo? Será que você fala mal do teu próximo? Como é que está dentro da tua família? Será que você procura casas de feitiçaria? Será que você procura casas de práticas ocultas para poder agir mal contra o teu próximo? Será que você fala aquilo que não exalta o nome de Deus? Como é que está a tua vida? O que você fala? Isso vai mostrar aquilo que está dentro do teu coração. Se o teu coração for mau, a tua boca também vai falar o mal. E Deus quer purificar o teu interior. Deus quer purificar o teu coração. Jesus quer fazer a sua obra dentro da tua vida. Mas para que isso seja possível, você tem que abrir o teu coração. Você precisa de abrir o teu coração para Ele. Porque tudo que você tem falado, as ofensas que saem da tua boca, é fruto daquilo que está cheio em teu coração, amado. Amém? Amém. 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 Alguém está a entender a palavra do Senhor? Amém. Alguém está a entender a palavra do Senhor? Amém. Jesus pregou sobre a purificação do nosso interior, a purificação do nosso ser. E nós precisamos de purificar o nosso interior. Mas para que isso seja possível, só Jesus poderá fazer em tua vida. Amém? Amém. Após Jesus Cristo ter pregado a sua mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Após Ele pregar sobre a purificação do nosso interior, após Ele pregar sobre a separação do pecado, após Ele pregar muitas palavras aos homens, Jesus Cristo teve que cumprir o seu propósito na terra. Ele veio para morrer pelos pecados da humanidade. Amém? Amém? Amém. 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 Vamos terminar já, amém? Amém. Não fica aborrecido, amém? Vamos terminar já, não pegar no sono. Jesus, após ter pregado a palavra, Ele agora começa a cumprir, na verdade,
aquele que é o centro do plano, da vontade de Deus, através de Jesus Cristo. Ele tinha que morrer pelos pecados da humanidade. Jesus, ele enquanto pregava a palavra, as pessoas falavam mal dele. As pessoas diziam que ele era uma pessoa que influenciava mal os outros. Mas eu tenho uma pergunta a fazer ainda para os irmãos. Mas aquele que te diz que você deve deixar o pecado, aquele que te liberta de uma doença, aquele que te cura de alguma cegueira, aquele que ressuscita o morto, esse quer mal da tua vida. Esse quer mal da tua vida. É para responder. Aquele que te faz o bem quer mal da tua vida. Não. Mais alto. Aquele que te faz o bem quer mal da tua vida. Não. Então Jesus começou a ser caluniado por fazer o bem. Se há algo que mais entristece a vida do homem, é quando ele faz um bem. E mesmo fazendo aquele bem, ele é desmerecido, desvalorizado, caluniado, batido, cuspido por consequência daquele bem que ele fez. Jesus, mesmo fazendo bem, as pessoas falavam mal dele, as pessoas lhe criticavam. Ele dizia: esse está vindo causar tumulto na cidade, agora todas as pessoas estão a lhe seguir. Então eles fizeram um plano. Eles disseram: temos que condená-lo à morte. E disseram que num certo dia, e a Bíblia diz que num certo dia, Jesus com os seus discípulos, chegaram muita gente para o prender. Tomaram a Jesus e levaram Jesus Cristo. E a Bíblia fala de um monte de processos. Ele foi, apresentou-se num governador, noutro governador, e por fim foi condenado. Disseram que Jesus, ele tinha que morrer. Mas não só morrer, tinha que morrer de uma forma humilhante. Jesus tinha que morrer de uma forma humilhante. Ele tinha que morrer crucificado. Jesus tinha que ser crucificado. Mas ele não tinha só que morrer crucificado. Ele tinha que levar esta cruz na qual ele seria crucificado. E ao levar essa cruz, Jesus tinha que passar, dar uma volta por toda a cidade. Agora você imagina alguém com uma cruz de madeira pesada nas costas, andando pela cidade, e as pessoas atrás dele com um chicote. E à medida que ele andava com a cruz, as pessoas, os soldados batiam nele. Cada passo que ele dava era uma chicotada que ele recebia. E de cada chicotada que ele recebia, era uma ferida que se fazia no corpo dele. Cada vez que Jesus andava, ele era batido. As pessoas diziam: crucificam, crucificam e crucificam. Alguém que fez tanto bem para a humanidade, agora está a sofrer, agora está a ser humilhado, agora está a ser batido. Mas Jesus Cristo em nenhum momento negou a missão que ele tinha na terra. Jesus em nenhum momento disse: não, eu já não quero, eu já não vou fazer, eu vou abolir esse propósito. Não. Por que Jesus não fez isso? Porque ele enxergou os perdidos. Ele enxergou aqueles que necessitam da salvação. Ele enxergou a minha e a tua vida. Aquele ato de obediência de Jesus é que me faz estar aqui agora. É que te faz estar aqui agora. Alegra-te porque Jesus Cristo morreu pela tua vida. A morte de Jesus Cristo não é uma tristeza. A morte de Jesus Cristo é uma alegria, porque ele morreu para que nós tivéssemos a paz. Ele morreu para que nós fôssemos salvos. Ele morreu para que nós tivéssemos a liberdade. Ele morreu para que nós pudéssemos levar o seu nome para todas as nações. E hoje a palavra dele é pregada aqui no Sossego. Alegra-te pela morte de Jesus Cristo. Alegra-te porque Jesus Cristo morreu pelos teus pecados. Medita nessas palavras. Olha para esta palavra e reflita dentro de ti.
Se ele foi capaz de fazer tudo isso por amor a mim, ser batido, ser cuspido, levar uma cruz pesada e por conta do peso também ser novamente batido, se ele foi capaz de fazer isso, o que é que eu devo fazer por ele? Eu tenho uma pergunta a fazer para a tua vida agora. Você que está neste lugar, ouviste a palavra de Deus e que Jesus Cristo morreu, sofreu pelos teus pecados e queres aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador para que você tenha a vida, venha cá à frente, nós queremos orar por ti. Você que quer aceitar Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador, vem aqui à frente, nós queremos orar por ti. Achega-se aqui, não sinta receio, não sinta vergonha, vem aqui à frente. Mas alguém que quer aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, vem aqui à frente. Jesus, ele te ama muito. Jesus, ele te ama muito. Mas alguém que está ali, não tenha receio. Não tenha receio. Não tenha receio. Vem aqui à frente. Vem aceitar Jesus em tua vida. Nós não viemos aqui no sossego para dar show. Nós não viemos aqui no sossego para as pessoas nos aplaudirem. Nós viemos ser embaixadores da mensagem da cruz. Irmã, a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem que livra o homem do pecado. Vem aqui à frente, nós queremos orar por ti. Jesus pode mudar a tua vida. Jesus pode transformar a tua vida. Vem aqui à frente, a oportunidade continua. A porta está aberta. Jesus disse assim: venham para mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Venham para mim vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vocês que estão cansados e oprimidos, venham para cá, e eu vos aliviarei. Feche seus olhos. Você que está lá atrás, feche seus olhos. E você que ainda está sentindo tocado no coração, você que Deus ainda está tocando o teu coração para estar aqui à frente. Agora as pessoas estão com olhos fechados e já não vão te ver. Vem aqui à frente. As pessoas já não estão a olhar para ti. Vem aceitar Jesus Cristo em tua vida. Ele pode mudar o teu coração. Aleluia. Estenda a tua mão aqui à frente. Estenda a tua mão aqui à frente. Estenda a tua mão. Deus é poderoso. Deus é poderoso. Jesus te ama, meu irmão. Não deixa se abalar. Levanta as mãos, glorificarei. Se Deus ainda está tocando o teu coração, vem aqui à frente. Jesus te ama. Se Deus ainda está tocando o teu coração, Não olha vem aqui aceitar Jesus. meu irmão.